Numa pequena cidade do sul, onde a justiça muitas vezes pendia para o lado errado, vivia Malik, um menino negro de 10 anos. Seu olhar inocente, muitas vezes escondido atrás de um sorriso tímido, escondia uma realidade muito mais dura. Criado sozinho pela mãe, Aisha, uma mulher de uma força incrível, Malik conheceu a pobreza como se conhece um livro antigo cujas páginas estão gastas, mas não sofreu com isso. Ele sabia que cada gota de suor que sua mãe derramava trazia a promessa de um futuro melhor. Aisha, faxineira nas casas dos mais ricos, trabalhava longas horas todos os dias, mas nunca reclamava. Ela era o epítome da dignidade, e tudo o que ela fez por Malik, para lhe dar uma chance de superar as correntes invisíveis que pareciam manter a cidade unida. Malik, embora tenha crescido frágil na pobreza, não era simplesmente uma criança de rua. Ele era um sonhador, um menino inteligente com uma mente sedenta de conhecimento. Os livros eram os seus tesouros, e aqueles que falavam de justiça, heroísmo e liberdade eram os seus companheiros mais fiéis. Muitas vezes ele se perdia nas páginas de histórias onde os heróis triunfavam contra a injustiça, onde a alma de um indivíduo poderia desafiar sistemas corruptos e mudar o mundo. Mas esses sonhos por vezes entravam em conflito com a realidade da sua cidade, um lugar onde o privilégio de um homem branco valia mais do que a verdade de uma criança negra. Uma tarde, enquanto brincavam com outras crianças perto do mercado, um grito entrecortado ecoou no ar. Uma mulher rica, Madame Lefebvre, estava parada no meio da rua, com os olhos arregalados de medo e raiva. A pulseira de ouro que decorava seu pulso estava faltando. A multidão, embora pouco interessada nos infortúnios alheios, congelou, intrigada com aquele grito de angústia. Minha pulseira de ouro. Está faltando. Ela gritou, o pânico distorcendo suas feições. Seu olhar procurou febrilmente entre as crianças, depois fixou-se em Malik, que brincava não muito longe dali. Numa fração de segundo, sem pensar, ela apontou para o menino, acusando-o de roubo. É aquele menino. Ele estava bem ao meu lado. Deve ter roubado ele. Ela chamou, sua voz cheia de uma certeza gelada. Malik, que não tinha feito nada, congelou no lugar. Ele tinha visto o olhar severo de Madame Lefebvre sobre ele, como se ela soubesse que ele era culpado, como se a cor de sua pele fosse prova suficiente. A criança, perdida, arregalou os olhos. Eu não fiz nada, senhora. Eu não peguei nada. Ele gaguejou, instintivamente dando um passo para trás, com as mãos tremendo ligeiramente. Ele sabia que nesta cidade sua palavra não tinha peso comparado à de uma mulher branca. Os transeuntes, que até então continuavam suas atividades sem prestar atenção, agora se voltaram todos para ele. Malik, pequeno e frágil, de repente sentiu-se sozinho, preso numa rede que não tinha tecido. Nenhuma palavra de defesa teria sido suficiente. A chegada de um policial foi tão rápida quanto injusta. Ele não fez perguntas, não prestou atenção à expressão de terror no rosto de Malik. Com um gesto brusco, ele agarrou o menino pelo braço e o levou para a delegacia. Mas ele não fez nada, gritou Aisha, correndo, avisada pelos vizinhos. Ela chegou bem a tempo de ver seu filho ser levado embora. Seus olhos, afogados em lágrimas, buscavam um olhar compassivo, mas ela encontrou apenas rostos indiferentes. Ela correu até o oficial, implorando desesperadamente. Ele não fez nada, por favor. Ele é uma criança honesta. O policial encolheu os ombros, sem sequer olhar nos olhos dela. Senhora, vamos investigar. Mas enquanto isso, seu filho deve ficar aqui. Aisha, arrasada, sentiu-se impotente. Ela não tinha dinheiro, nem influência, e a lei nunca esteve do seu lado. Seu filho, seu pequeno Malik, iria passar a noite em um lugar que nenhuma criança deveria conhecer. Na cela, Malik sentia-se ainda menor do que na rua. A sala estava fria, abafada, cheia de ruídos ameaçadores. Vozes roucas, gritos inarticulados, correntes barulhentas. Tudo ao seu redor parecia irreal, uma ameaça monótona em cada esquina. Ele sentou-se no canto, segurando os joelhos contra o peito, tentando controlar as lágrimas. Aos 10 anos, ele não tinha palavras para entender tudo o que estava vivenciando. Por que ele? Por que uma criança simples acabou atrás das grades, como um criminoso? Seus pensamentos voaram para sua mãe, que também lutava constantemente para que ele tivesse uma vida melhor. A ternura dos seus braços,
o seu amor incondicional, tudo parecia tão distante aqui. A dor desta separação foi mais forte que o medo que cresceu dentro dele. Ele cerrou os dentes, repetindo para si mesmo como mantra as palavras de um herói que lera em um de seus livros. A justiça virá, ela deve vir. Mas Malik ainda não sabia quanto esta justiça lhe custaria. No dia seguinte, Malik foi levado ao tribunal, um local que parecia tão frio e imponente quanto a cela onde passará a noite. Usava as mesmas roupas do dia anterior, sujas e amassadas, os vestígios da injustiça que pesava sobre ele visíveis em todos os cantos do seu ser. Seus cabelos, desgrenhados, pareciam refletir seus pensamentos tumultuados. Seus olhos cansados denunciavam uma noite sem dormir, assombrada pelo medo, pela dúvida e pelo frio da cela. Ele havia perdido a noção do tempo, tudo parecia embaçado, irreal, como um sonho ruim do qual ele não conseguia escapar. Na sala do tribunal, o clima era pesado e tenso. O juiz, um homem de cerca de 50 anos, de óculos rígidos e olhar penetrante, abriu a sessão com voz autoritária. Ele não parecia interessado nem preocupado com a vida de uma criança. Suas palavras eram como uma frase, um peso insuportável. Malik Diarra, 10 anos, acusado de roubo. O que você está alegando? O menino ficou paralisado, com o coração disparado. Ele se sentia invisível, como se tudo ao seu redor fosse uma ilusão. O que significavam todos esses termos complicados que ele ouviu? Roubo, acusado, suplicado. Palavras grandes demais para seus ombros pequenos. Malik engoliu em seco, com a garganta seca, as mãos trêmulas, e respondeu com uma voz tímida, quase inaudível. Eu não roubei nada, juiz. Suas palavras morreram no silêncio gelado da sala, onde cada olhar parecia julgá-lo antes mesmo que ele tivesse a chance de se defender. Madame Lefebvre, parada do outro lado, não esperou para falar. Ela já estava pronta para dar seu veredicto. Seu tom era afiado, cheio de certeza. Um menino como ele, fica o dia todo lá fora, sem vigilância. São essas crianças que roubam, isso é sabido. Suas palavras, muito mais cruéis do que ela gostaria de imaginar, ecoaram pela sala como um sino de julgamento. Ela não estava falando apenas de Malik, mas de toda uma categoria de crianças, aquelas que não tinham nome, não tinham valor, aquelas que eram olhadas com suspeita apenas pela cor da pele ou pelo status. Seu olhar deslizou sobre ele, julgando-o antes mesmo de conhecê-lo. O silêncio que se seguiu não foi apenas uma ausência de ruído, foi um peso pesado, um torno de preconceito que tomou conta da sala. Os olhares dos outros, muitas vezes discretos, voltaram-se para Malik. Ele quase podia sentir o desprezo deles, a indiferença deles. Esta acusação não foi apenas um ato isolado, era o reflexo de um sistema mais amplo, que o via principalmente como um culpado, um aspirante a ladrão, e não como uma criança inocente. O advogado nomeado pelo tribunal, um homem que parecia tão cansado e desinteressado quanto o resto da sala, levantou-se com relutância. Ele tentou oferecer uma defesa fraca, mas suas palavras eram vazias, quase desprovidas de convicção. Seu olhar astuto falava muito sobre sua falta de comprometimento. Senhor juiz, não temos provas de que esse menino roubou esta pulseira. Mas o promotor, implacável, apresentou seu próprio peso de acusações. Ele sabia que neste sistema a verdade não era o único critério que importava. Meritíssimo, a pulseira desapareceu quando esta criança estava ao lado da vítima. Isso não é prova suficiente. Além disso, ele vem de uma família desfavorecida. Seu motivo é óbvio. O promotor falou de Malik como um objeto, uma representação de um estereótipo que ele parecia reforçar. A ausência de provas não importava. A pobreza de Malik foi a sua condenação, o seu motivo, como se ele nunca tivesse tido outra escolha senão roubar para sobreviver. A cor da sua pele, o seu estatuto social, eram pistas óbvias neste raciocínio, um raciocínio onde a presunção de culpa parecia mais forte do que a presunção de inocência. Aisha, sentada num banco da sala, ouvia cada palavra como se fosse um tapa. As lágrimas que ela conteve eram mais amargas do que o medo que sentia pelo filho. Como Malik poderia ser tratado assim, uma criança que não fez nada de errado? Como poderiam estes adultos, que deveriam encarnar a justiça, ver o seu filho, com um coração puro e uma alma inocente, como um potencial criminoso? Cada acusação que caía sobre ele, cada olhar de desprezo, era uma ferida adicional,
um sino que tocava seu fracasso em proteger seu filho. O juiz, implacável, ouviu os argumentos sem pestanejar. Ele estava acostumado com esses assuntos. Afinal, ele era apenas um menino pobre, mais uma criança que acabaria sendo esquecida. Mas Aissa, em seu desespero, levantou-se, incapaz de permanecer em silêncio. Ela tentou falar, defender o filho, mas sua voz se perdeu no tumulto da sala. Ela não podia aceitar que o seu Malik, esta criança que ela amava de todo o coração, fosse julgado com base em preconceitos e estereótipos. O juiz voltou-se para ela, ordenando-lhe que ficasse quieta com um simples gesto de mão, como se quisesse colocá-la em seu lugar. Aisha sentou-se novamente, mas em seu coração uma chama cresceu. Ela sabia que tinha que lutar, custe o que custar, por Malik. Porque nesta sala só a verdade importava. Ela não permitiria que seu filho fosse defendido pela indiferença. O juiz olhou para Malik com um olhar carregado de responsabilidade e hesitação. Este menino, tão jovem, tão vulnerável, parecia ser o epítome da injustiça. Era apenas uma criança apanhada num redemoinho muito maior do que ele. Suas mãos trêmulas e seu olhar preocupado eram os de um serzinho aterrorizado, diante de um sistema que pouco se interessava por seu sofrimento. Nos olhos de Malik, o juiz leu um apelo desesperado por justiça, por humanidade. O juiz franziu a testa, sentindo-se subitamente preso naquele momento que estava além dele. Ele se endireitou na cadeira, um leve tremor em seus dedos denunciando a tensão crescendo dentro dele. Ele procurou uma resposta, alguma aparência de razão no caos ao seu redor, mas não encontrou nenhuma. A sala pareceu encolher ao seu redor, o peso da situação esmagando. Malik, você tem algo a dizer antes de eu dar meu veredicto? A voz do juiz era fria, formal, mas seus olhos, perdidos nos do menino, traíam uma vulnerabilidade que ele nunca deixará transparecer antes. O menino olhou para ele, olhos cheios de lágrimas que brilhavam com uma inocência brilhante, como se tentasse entender por que ele estava aqui, por que tinha que enfrentar tais acusadores. Ele respirou fundo e, com a respiração trêmula, sua voz ressoou no silêncio da sala como uma espada da verdade, cortando as paredes do preconceito. Senhor juiz, o senhor teria condenado seu filho sem provas? As palavras caíram como um raio. A pergunta pairava no ar, simples, mas devastadoramente poderosa. Um silêncio pesado, quase palpável, invade a sala. Ninguém se atreveu a mexer-se e o juiz, apanhado de surpresa, sentiu-se vacilar diante da profundidade da questão. Malik tinha acabado de fazer uma pergunta que nenhum deles ousou fazer. O juiz sentiu o coração apertar e as certezas vacilarem. Ele não era mais um juiz observando um procedimento. Já não era aquele homem que o peso do poder transformará, insensível ao sofrimento dos outros. Ele se viu frente a frente com uma criança, um menino que, apesar da pobreza, da cor da pele, não havia cometido nenhum crime. Uma criança que, na sua pureza, acabava de questionar um sistema que lhe impunha culpa baseada em aparências e estereótipos. O juiz então viu seu próprio filho novamente, quase da mesma idade, voltando feliz da escola para casa, sua mochila cheia de sonhos e inocência, seu futuro ainda imaculado. Uma lágrima solitária brotou de seus olhos e rolou lentamente por sua bochecha. Era uma lágrima que ele não derramava há anos, uma memória apagada de suas emoções enterradas. As palavras de Malik quebraram a concha de indiferença que ele construiu ao longo de sua carreira. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu humano. A criança à sua frente não era um caso, um réu, um número entre outros. Ele era um ser humano, uma criança cujo único erro foi nascer num contexto desfavorável. Com um movimento lento e trêmulo, ele agarrou o martelo. O peso da sua decisão pareceu esmagar-lhe as mãos. Mas ele sabia o que tinha que fazer, mesmo que fosse contra tudo o que ele acreditava anteriormente. Ele bateu o martelo em sua mesa, seu olhar nunca deixando Malik, como se quisesse lhe oferecer uma última explosão de humanidade nesta sala fria e distante. O caso está encerrado. Malik está livre. Um murmúrio percorreu a sala, um estremecimento de descrença. Madame Lefebvre empalideceu, chocada, incapaz de aceitar esta mudança de opinião. Malik, por sua vez, não teve tempo de entender de imediato. Ele começou a chorar. Uma onda de alívio percorreu seu corpo. Ele não roubou a pulseira, não fez nada de errado. Ele havia sobrevivido a um sistema que já o julgara culpado sem provas.
Mas agora ele estava livre. Ele correu em direção à mãe, que havia dado um pulo. Os braços dela se fecharam ao redor dele com tanta força que o mundo pareceu se dissolver ao redor deles. Aisha, abraçando-o, sussurrou-lhe palavras doces, palavras de conforto, de promessa de um futuro melhor. Malik se aconchegou nela, ainda tremendo, mas sentindo um novo calor, de amor e apoio. Ele não estava mais sozinho. Ele não precisava mais lutar para provar sua inocência. Este momento, esta vitória, era deles. O juiz, por sua vez, permaneceu ali, congelado na cadeira, depois que a sala se esvaziou. O murmúrio de passos se afastava, as vozes se acalmavam, tudo parecia irreal, como um cenário indiferente. Ele, o homem responsável por fazer justiça, estava agora sozinho com a sua consciência. Ele pensou em tudo que quase tinha feito. Ele se viu prestes a condenar um homem inocente, uma criança, simplesmente por ser negro e pobre. E esse pensamento perseguiu, tomou conta dele. Naquele dia, algo nele mudou para sempre. Ele tomou uma decisão que repercutiria em todos os casos que examinasse no futuro. Nunca mais julgaria uma criança sem ver além das aparências. Ele não permitiria mais que a cor da pele, a posição social e a pobreza se tornassem fatores que determinam o destino de alguém. Ele prometeu sempre olhar para a humanidade por trás de cada acusado e nunca esquecer que cada pessoa, cada criança, merecia ser julgada com justiça. E muito depois daquele dia, as palavras de Malik continuaram a ressoar em seu coração, incansavelmente, como um sino da verdade. Você teria condenado seu filho sem provas?